A Municipal emite uma nota de repúdio contra o advogado que defendeu o vereador Camilo Cristófaro no processo de cassação. Fala aí, Ivan Brandão. Uma história completamente maluca, né? Porque a gente até demorou ali para entender. Porque é o seguinte, durante a sessão que definiu a cassação no vereador Camilo Cristófaro, o advogado dele, Ronaldo Alves de Andrade, comparou o caso do cliente ao de Adolf Eichmann, um criminoso de guerra nazista. Um dos principais organizadores do Holocausto, tenente-coronel, que era responsável pela deportação de judeus para campos de concentração. E aí, quando chegou pra gente a nota, né, de repúdio da Câmara e tal, a gente falou assim, mas ele estava comparando eu não entendi. A perseguição a um nazista ao fato de que o cliente dele estava sendo perseguido também. O Eichmann é aquele que foi preso em uma operação na Argentina. Isso. E aí foi levado e julgado lá em Nuremberg. Quem seria o Eichmann? O Cristófaro? Então, era isso que a gente não estava entendendo, mas a gente tem a fala aí do advogado Ronaldo Alves de Andrade, que também falou que os vereadores estavam fazendo um pré-julgamento de Cristófaro sem parcialidade, dizendo que o Eichmann foi pré-julgado também. O Adolf Hitler não foi julgado, ele foi pré-julgado. Todas as manifestações que vi até agora aqui foram de pré-julgamento. Da mesma forma que Adolf Hitler foi tirado da Argentina, sequestrado, que deu um problema diplomático que só os Estados Unidos conseguiu resolver depois. Foi levado lá para ser julgado e já condenado de antemão. É o que eu estou vendo aqui hoje. Devia estar no STF defendendo essa tese aí, né? Ele está dizendo que o Otto Adolf Eichmann é um oficial nazista responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas, que foi capturado na Argentina. Foi pré-julgado. Ele foi um injustiçado, assim como o cliente dele. Cara, quem tem uma defesa dessas, hein? Pois é, enfim, a nota de repúdio da Câmara foi lida ontem, na abertura da sessão na casa. Disse, entre outros pontos que eu destaquei aqui, não se usa o nome de Adolf Eichmann para nada não ser o lixo da história, atribuir a condenação de um criminoso contra a humanidade a uma suposta parcialidade de seus julgadores é indigência intelectual, moral e ética, e que utilizá-lo como exemplo de injustiça é ultrajante à razão, à inteligência e à memória dos seres humanos malditamente engendrados por esta figura. Enfim, foi isso foi dessa forma que a Câmara Municipal se posicionou. Camilo Cristófaro perdeu o mandato por uma declaração racista feita durante uma sessão híbrida em maio do ano passado. Ele já foi substituído pelo doutor Adriano Santos, do PSB, tomou posse e já assumiu oficialmente a cadeira deixada pelo Cristófaro. Cara, que Mano do céu. Olha, tá de parabéns, viu? Hein, o Camilo Cristófaro, por tudo, né? Pelo advogado. Por toda a maneira como ele conduziu esse processo desde o início. Você sabe que o Cristófaro é filho de um cara muitíssimo querido no Canindé, né? O Camilo Cristófaro, pai, é um piloto. Um piloto que já ganhou as 1000 milhas brasileiras. Ele andava ali cabeça a cabeça com o Fittipaldi. Era um grande ídolo. Chamava Camilo Cristófaro também. Graças a Deus não tá vivo, né? Quer dizer, infelizmente não tá vivo, mas pelo menos não tá vendo a tragédia moral que se tornou o seu filho. Ele morreu em 1995 e era conhecido como Lobo do Canindé. Até hoje é um herói, um símbolo daquele bairro. Eu queria perguntar para os nossos ouvintes advogados se o profissional, nesse caso, por exemplo, ele divide a informação com o cliente antes. Tipo, olha, a tese que eu vou usar é essa aqui. Eu vou citar o cara, o nazista, né? Tem que falar isso pro cliente antes, é de praxe, não é? Porque será que ele sabia? Será que ele foi surpreendido ali no momento da defesa também? Acredito essa que questão. Nem o Cristófaro chegaria a tanto, né? A permitir uma comparação ótimo, como essa. Me compara aí com um oficial nazista, acho uma ótima ideia. Não é possível. Não, então também acho que até ele foi pego de surpresa. Então pergunto pros nossos ouvintes. Aqui, ó, Carlinha, não fala pro cliente, não. É isso, eu queria, né, ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, até para entender toda a situação, né? E gente cobrando a OAB, né, também. Se a OAB, e se é o caso mesmo de a OAB se manifestar sobre a atuação desse advogado, ouvinte falando aqui, esse advogado é prova viva de que passar na prova da OAB não significa competência. Muito embora a competência a gente meça quando o advogado obtém um sucesso ao final de um julgamento, né? Isso ainda não aconteceu, mas de todo modo, olha... Tá de parabéns, para-choques. Minha